Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Bem, eu queria descobrir aqui como faz para compartilhar aqui, mas eu acho que eu não sei fazer. Vamos lá, tudo bem. Deixa eu tentar ver. Não. Bem, bom dia. Tudo bem? Oi, Andressa, tudo bom com você? Parabéns aí pelo seu aniversário, né, que passou. Bem, eu vou falar um pouquinho do projeto, né? Eu não sei como é que faz para compartilhar aqui uma imagem que eu já vi o pessoal fazendo, mas eu não sei como faz. Mas vamos tentar conversar sobre o projeto. Essa semana eu fiz uma postagem sobre um projeto, né? E fiz uma pergunta: o que é realmente importante para um projeto, né? O que a gente precisa levar em consideração, né? O que realmente faz um projeto, o que determina um projeto, né? E depois eu descrevi. É que eu não estou conseguindo compartilhar aqui a imagem, eu não sei como é que faz aqui no Instagram, aqui no ao vivo. Já vi o pessoal fazendo, eu não sei se é para alguns só esse recurso, né? Porque o Instagram tem isso, né? Conforme o número de seguidores, você vai ganhando recursos adicionais, né? Como o meu número não é assim tão significante, talvez seja por isso. Mas enfim, o que determina realmente um projeto, né? O valor de um projeto, o partido, né, que a gente chama de um partido de projeto, né? O partido é o jeito que o projeto vai ficar, o jeito que ele vai apresentar, né? O que determina isso? Primeiro é saber para quem é, né? Isso é de extrema importância, né? Para quem é o projeto? O mesmo espaço ele pode ter diversas soluções, inúmeras, né? Tanto com os objetos, quanto com a disposição, a organização do layout, tanto com as cores. E isso vai determinar o partido, mas isso determina para quem é, porque cada um é de um jeito, cada um tem características diferentes, cada um tem jeitos de viver diferente, estilos de vida diferentes, né? E isso é que vai determinar. Na imagem que eu coloquei, foi até um desenho, né? Eu fiz um dormitório, o espaço era o mesmo, e eu coloquei uma cama, que ela tem a cabeceira toda trabalhadinha, não sei se quem viu, não viu, vai lá no meu feed, procura essa imagem. E o outro é esses painéis comuns que normalmente o pessoal usa, na maioria das vezes, né, hoje em dia, que são feitos com placas, né? Ele recebe um material acolchoado e um revestimento de tecido, que o tecido geralmente é suede, é veludo, depende do gosto, né? Mas é uma forma prática e de uma certa forma também rápida e com custo relativamente mais em conta. Porque um trabalho desse leva pouco tempo para ser feito, não é tão demorado, né? Então, a gente tem que ver as necessidades, exatamente, ver as necessidades de cada um. Por isso que é tão importante o brief, né? Tão importante a gente saber para quem é esse projeto, né? Saber para quem realmente a pessoa, o que realmente ela precisa. E às vezes a gente cai em algumas pegadinhas, né? Com uma aluna essa semana, no curso presencial, eu comecei a fazer essas investigações para ela começar a perceber. E aí, num ambiente que a gente estava trabalhando, ela falou, eu perguntei, né, o que poderia ser melhorado? E ela falou, a iluminação. Mas só falar a iluminação, de um modo geral, é uma coisa muito vaga, é muito ampla. Essa iluminação, para que é? Para que ela precisa de uma iluminação melhor? O que está faltando ali que vai ser melhorado, né? Vai ser atendido? E depois de várias investigações, ela falou que a iluminação que ela realmente precisava era só a luz do espelho, porque ela gosta de fazer maquiagem. Então, se uma coisa é colocada assim de um modo geral, é difícil a gente identificar,
Porque se fala em iluminação, a gente vai pensar logo no forro, vai pensar logo de colocar mais luz ou de mudar a iluminação, de colocar ela mais bonita, né? Fazer mais efeito. Mas se a gente consegue trabalhar, pontuar, né? Exatamente qual é a necessidade, né? Como você colocou aí, a gente vai saber para que serve aquela iluminação, para que precisa, né? O que a pessoa realmente precisa, né? E aí são N fatores, N situações, né? Que a gente pode se deparar de analisar com cuidado para a gente poder realmente ser assertivo. O outro ponto que eu acho super importante no projeto é o quanto você pode investir. Porque às vezes as pessoas ficam buscando referências em revista, em Pinterest, em Google, ou até nas lojas, e aí se depara com uma peça realmente muito bonita, que tem um custo muito elevado, uma torneira de 3, 5 mil reais, né? Será que cabe no seu bolso aquela torneira? Será que vale a pena investir em uma única peça, né? Tão cara, se você está sacrificando outras coisas, né? É importante pensar no conjunto. Então, quanto a pessoa pode investir no total é um ponto muito importante. E no projeto serve justamente para isso, né? Você vai ajustando dentro do possível, item a item, né? O que vai podendo ser substituído, né? Sem comprometer o projeto, sem comprometer a estética, sem comprometer a sua necessidade, né? Que você vai atender. E aí você vai ajustando cada um pouquinho, né? Cada item um pouquinho e até por fim você consegue resolver dentro do projeto esses valores para poder caber dentro do seu bolso, né? Basicamente esses dois itens eu acho que é os mais importantes, né? E quando a gente está desenvolvendo o projeto, né, aí tem a questão das cores, tem a questão da composição, tem vários outros itens, né, que são relevantes também, que vai fazer o seu jeito, o seu gosto, né? O seu jeito de ser, né? E às vezes as cores é um item que eu sempre coloco, sempre bato isso nessa tecla, né? Ela não é só um elemento decorativo, não é só um elemento estético, ela é muito mais, né? Ela traz sensações, traz emoções e mais do que nunca a neurociência está trazendo isso para dentro da arquitetura, né? Dessa questão sensorial. E isso cada vez eu estou ficando mais apaixonada por esse assunto, né? Das cores e essa relação sensorial que você remete emoções, né? Com cheiro, com olfato, né? Com audição até, com sabores, com as cores que a gente vê, percebe. E isso vai estar lá no subconsciente cada vez mais. Se a gente consegue fazer um trabalho desse, oi, minha amiga, tudo bem? A gente vai conseguindo ficar mais assertivo, né? Eu até fiz uma moneyboard, né, dessa mesma imagem, justamente para falar disso também, né? Dessas sensações, o que remete, né, às cores com as sensações, né? O que a gente pensa às vezes numa laranja, eu adoro laranja, né? Aquele sabor, o cheiro, né? Isso remete uma cor, remete emoções, remete o paladar agradável, né? Então a gente tem que pensar naquilo que remete sensações boas, né? O cheiro, o olfato, né? Audição, barulho às vezes, né? Das folhas das árvores, né? De uma floresta e tudo mais. Então essas coisas que remetem emoções, se a gente consegue conectar isso, é muito bacana no projeto também. E a gente vai trabalhando essas questões sensoriais, né? E vai alinhando as cores do projeto. Outro dia, às vezes, volta e meia, né? Eu faço alguma postagem. O que é que essa cor te remete? O que é que essa cor te lembra? Justamente para instigar isso, né? O que é que vem à sua memória quando vê um amarelo, por exemplo? Ou quando vê uma fruta
o que que ela traz, sensações boas, ruins, né? Às vezes tem coisa que para um é bom, para outro não é. E essas coisas vão ficando muito presentes, né, no subconsciente, mesmo que a gente não se dê conta disso, estão lá gravadas na nossa memória. E quando alguma coisa é ativada de alguma forma, ou pelo cheiro, ou pelo próprio visual, né, pelo olhar, ela pode remeter coisas, memórias, né, sensações boas que podem a gente colocar isso junto com o projeto. Bem, de um modo geral era isso que eu tinha para dizer. Se alguém tem uma dúvida aqui para a gente comentar, falar, né, sobre a questão de projeto, sobre a questão das coisas importantes e sempre pensar para quem é a pessoa. Esse é o ponto de partida, né? Que cada um é de um jeito, cada um tem emoções diferentes, cada um precisa de coisas diferentes. Um vão precisar de sala de jantar com mesa, outros não precisam de sala de jantar, outros precisam de TV, outros não precisam de TV. Uns gostam de TV no quarto. Eu, particularmente, sou contra a TV no quarto, mas quem gosta é um direito de cada um, né? A gente não tem que interferir. O profissional de arquitetura ou de interiores não pode opinar, né, se a pessoa deve ou não. Ela pode até sugerir, mas a gente não pode determinar certas coisas. Então, é de cada um as necessidades, né? Uma cozinha para uns precisa muita coisa, para outros não precisa nada, nem fogão, nem nada, porque as pessoas não comem, não fazem almoço, não faz janta, não faz nada, faz tudo na rua, né? Então, as necessidades de cada um vai ser sempre diferente, né? Quem faz uma cozinha que faz almoço, janta, recebe família, aí já é totalmente diferente, né? Você precisa atender essa necessidade, como vai ser a cozinha para ela ser funcional. O projeto a gente tem que pensar que ele sempre tem que ser funcional, né? Em qualquer setor, em qualquer item, um simples banheiro, ele precisa ser funcional. Mesma coisa um banheiro, né? E às vezes um banheiro ele é dividido por mais de uma pessoa e os gostos e o comportamento de cada um é diferente. Um é mais bagunceiro, outro não é. Um deixa as coisas tudo abertas, espalhadas, outro já gosta organizado. E às vezes no projeto a gente consegue definir isso. Por que não fazer um espaço para cada um, né? Determinar um cantinho para cada um. Ó, esse cantinho é seu da bagunça, esse cantinho é seu de ficar arrumado. E assim cada um respeita o espaço do outro, né? Então as necessidades de cada um vai ser sempre única, sempre diferente, sempre muito pessoais, né? Tanto do jeito de viver, né? O que determina é o jeito de viver, como os gostos também, né? Os gostos é muito de cada um, muito individual, muito pessoal. Certo? Alguma questão aqui para a gente colocar, né? Eu vou continuar divulgando o curso, eu tenho um espaço ele é meio aberto, né, que eu aluguei, mas eu vou continuar divulgando para a gente fazer o online, né, inclusive para quem está longe e não pode participar do curso presencial. Quem quiser depois vai deixando aqui, manda um direct para mim, qualquer coisa, que eu vou fazendo uma lista aí, quando a gente conseguir, a gente vai, conforme a necessidade de cada um, a gente vai fazendo programas diferentes, conforme a necessidade de cada um. E a dinâmica, às vezes, para quem está iniciando do zero é uma, mas para quem já tem uma noção, a gente já começa a avançar um pouquinho mais dentro do projeto, né? É diferente quem está começando do zero, nunca viu nada de projeto, para quem está começando, mas já tem noção de projeto. E aí eu vou direcionando individualmente para cada um as turmas online. Tá? É quase que aulas particulares, mas online também. Dá certo, né? Já fiz isso e dá certo também, né? Depende de cada um, do empenho de cada um, de querer estar... É disciplina, né? É questão de disciplina de cada um, de estar fazendo as tarefas e compartilhando e não ficando com dúvida e sempre comentando.
E o pessoal que vai fazer projeto, né, quem não está vendo essa live agora e precisar fazer projeto, também dá para fazer consultorias online, mesmo que seja de outros lugares, que não seja aqui onde eu estou. Eu consigo atender dependendo do caso, né? Por isso que é bom uma consultoria inicial para depois ter uma consultoria mais apurada, que eu consigo atender muitas coisas, muitas situações online também. Então, quem quiser, quem for ver essa live mais para frente, né? Não estiver agora no ao vivo, vai poder também deixar aqui um direct para mim, né? Se tiver interesse ou não. E sempre eu respondo dentro do possível, né? Só se eu não ver. Às vezes passa que eu não vejo, né? Mas enfim, é isso. E a outra questão, né, que a gente está passando agora, que eu fiz até uma história rapidinho de manhã, sobre o momento que a gente está vivendo, né? Dessa gripe que está deixando as pessoas em pânico. Eu acho que a coisa é séria sim, mas o pânico atrapalha muito a vida da gente, atrapalha a vida de todos, né? Porque a gente não pensa no coletivo, a gente pensa só no umbigo. E isso é muito ruim, porque ontem eu fui no mercado e eu fiquei assustada de ver as prateleiras vazias, não tinha feijão, não tinha macarrão. Eu falei, caramba, e assim realmente falta as coisas, né? Porque quem precisa não conseguir comprar. Essa coisa de fazer estoque sem necessidade, você está pensando no próprio umbigo, né? Não está pensando no coletivo, quem precisa comprar depois não vai ter. E outras coisas, né? Outras atitudes das pessoas que falta um pouquinho de consciência, né? Falta um pouquinho de pensar um pouco no outro. Eu vi algumas mensagens de alguns grupos, né, falando assim, ah, meu Deus do céu, as crianças vão ficar em casa, como se isso fosse a pior coisa do mundo, né? Aproveita o momento para cuidar dos filhos, né? Ficar um pouco mais junto, fazer atividades junto. Não falta atividades que se possa fazer, né? Aproveita para usar a criatividade, fazer coisa com reciclagem, com papelão, montar coisa, fazer culinária. Tem tanta receita aí na internet. Quem não tem habilidade, só dá um YouTube aí da vida, não falta informação. Hoje a gente se prevalece muito disso, de ter informações em todo lado, né? Faz uma receita com biscoito que leva tempo. Eu faço com a minha neta, ela tem 6 anos, tem autismo e consegue fazer. Imagina uma criança normal. Faz bolo, faz salgado, sei lá, qualquer coisa, né, para ocupar as crianças e, né, aproveitar o momento de ficar junto. Né? Não é juntar as crianças na casa do amigo e ficar todo mundo em grupo, né? Não adianta nada. Se precisa fazer isolamento, cada um tem que ficar na sua casa. E é isso, gente. Obrigada aí pela presença. Se alguém quiser colocar aqui, eu sei que tem um delay aqui nesse Instagram, né? Pra gente trocar algumas ideias. Quem não viu as postagens que eu falei sobre o projeto, dá uma olhadinha lá no feed. Estão lá. Tem mais de uma, inclusive, né? Que é a mesma imagem, eu fiz várias postagens diferentes. E muito obrigada aqui pela presença de todos, tá? Se alguém não tem nada aqui para colocar, eu vou encerrar e a gente vai se falando aí. Muito obrigada, um beijo em todos, um bom dia para todos, se cuidem, tomem vitamina C, né? Cuidem dos velhinhos que eles são os mais suscetíveis, né? E mais em risco, vamos dizer assim, para ficar em casa, né? Os velhinhos às vezes querem sair, tem velhinho que gosta de sair, tem outros que não, né? Mas que os velhinhos que gostam de sair fiquem em casa, conscientizar que agora eles precisam de um momento para ficar em casa, para se cuidar, para não ser infectados, porque eles são os que mais estão correndo risco. E muito obrigada aí mais uma vez e até mais. Bom dia para todos e boa semana. Tchau, até mais.